Olá, caros ouvintes. Mais uma vez apresentamos a rúbrica Tendências, integrados num ambiente externo, com este spot viziense único desta bela cidade de Viseu. E desde já agradecemos a vossa atenção perante esta rúbrica em específico, direcionada às tendências do Viseu Folk, Lore, que como simbologia está muito associado ao povo e ao saber. E para nos falar desta temática e também do grande evento que vai decorrer na nossa cidade de Viseu já na próxima semana, temos o Dr. Jorge Sobrado, que é o vereador da Cultura do município de Viseu, e o Sr. Inspetor Lopes Pires, que é um sábio nestas questões do folclore, um investigador nato e um apaixonado desde 40 anos que integra este saber nesta área tão vasta que faz parte de um ecossistema cultural extremamente interessante e complexo. Viva Jorge, muito obrigada por ter aceito o nosso desafio. Obrigado, Sila, e obrigado à RCI pelo convite. Muito obrigada. Bem-aja, Sr. Inspetor, por estar aqui hoje connosco a transmitir-nos esse seu saber e, de certa forma, desmistificar alguns preconceitos associados a esta temática do Viseu Folk, não especificamente Viseu, mas do folclore em si. Portanto, Viseu acolherá o maior e mais relevante evento europeu de etnografia e folclore, o Festival Europeade. O evento terá lugar entre os dias 25 e 29 de julho e espera mais de 5.000 participantes de mais de 200 de grupos provenientes das principais regiões europeias. Jorge, fale-nos, sem dúvida, com esta dimensão. É uma honra ter este festival, digamos assim, na nossa cidade de Viseu. O Jorge, enquanto vereador da Cultura, fale-nos desta visão e missão no que diz respeito ao trazer e conseguirem trazer este festival para a nossa cidade. Obrigado. Eu devo dizer que, sobretudo, eu julgo que o Europeade será uma enorme surpresa. Enorme surpresa porque é um concentrado, é uma espécie de montra viva que irá despertar os sentidos da população e dos visitantes que nessa altura Viseu irá receber para a diversidade, a profunda diversidade de manifestações das tradições culturais na Europa. Por vezes nós temos uns certos preconceitos, uns mitos urbanos, umas ideias empobrecidas sobre o que é este imenso acervo de costumes, de saberes, de manifestações também artísticas, de música, de cantares, de danças, também das artes ligadas a estas manifestações, como a moda, os trajes, elementos relacionados com o artesanato, e portanto eu julgo que vai ser uma espécie de destapar de um véu ou de uma sucessão de véus para vermos a diversidade cultural das tradições europeias. E portanto, eu julgo que os vizienses podem acalentar essa expectativa de uma enorme surpresa, e eu convido o município a que venham para a rua e que venham descobrir e que venham querer saber, e que a partir do Europeade possamos dar mais um passo no sentido da valorização do nosso próprio folclore. Ou seja, por vezes nós somos um bocadinho... precisamos de ver o que está lá fora para valorizar o que temos dentro, não é? Por vezes viajamos para chegarmos a casa e valorizarmos o que temos em casa. E, portanto, o Europeade pode ser, de alguma forma, um passo mais, entre outros, não é o único, não é uma espécie de panaceia que resolverá todas as nossas frustrações ou todos os nossos problemas, mas será um passo no sentido de nós próprios fazermos um caminho de descoberta de nós mesmos. E, portanto, é ver o que existe dessa diversidade europeia para
reapaixonar-nos e redescobrirmos aquilo que faz a nossa própria identidade cultural em Viseu. E, portanto, é sobretudo essa expectativa de surpresa que eu posso aqui transmitir, para além, naturalmente, da importância que significa para Viseu ter este festival. É importante, é uma honra, constitui uma responsabilidade, também um teste à nossa capacidade organizativa, e eu julgo que Viseu hoje tem know-how, capacidades técnicas, institucionais, para afirmar-se também como uma cidade de eventos, mas para além de toda essa dimensão institucional, política, económica, turística, também de capacidade de organização e de acolhimento de eventos, para além de tudo isso que é muito importante, há uma oportunidade de nos surpreendermos, de nos espantarmos e de voltarmos a olhar para estas tradições culturais que em Viseu constituem um enorme acervo e uma marca, uma tradição, um traço muito importante daquilo de que somos, de que fomos e de que seremos, não é? Portanto, eu julgo que essa expectativa pode ser bem vincada. Muito bem, Jorge, bem-aja. E revisitando todos os pontos que acabou de referenciar, dando aqui, enfatizando, digamos assim, a expectativa dos nossos cidadãos, irá existir bastantes dinâmicas na cidade, não só no mercado 2 de maio, no parque. Fale-nos um pouco destas dinâmicas face às expectativas que as pessoas têm em torno deste festival. Sim. O programa é um programa muito intenso e que vai gerar uma metamorfose na própria cidade e, portanto, eu julgo que será muito interessante sair à rua de manhã e perceber que uma cidade já está tomada por grupos com expressões tão distintas, não é? E até ao nível dos rostos, não é? E, portanto, iremos ter grupos que venham da Polónia, da Finlândia, de Itália, da Rússia, e, portanto, ter esse contacto durante todo o dia, de manhã à noite, com essa diversidade será extraordinário. Mas o que é que eu assinalaria como momentos a não perder? Por um lado, as galas de abertura e de encerramento, portanto, no dia 26 e no dia 29, são momentos imperdíveis, são momentos pela sua dimensão, também pela dimensão de espetáculo que estes momentos terão. As galas de abertura e de encerramento no Fontelo, no Estádio Municipal do Fontelo, serão momentos muito marcantes do próprio festival e são momentos que são preparados com muito cuidado, com o cuidado de uma grande produção, de um grande espetáculo, não é? Portanto, com toda essa dimensão de visual que é muito própria do folclore. O folclore é muito visual, aliás, as tradições das danças e dos cantares são muito visuais, são muito televisivas até num certo sentido. Portanto, as galas, são galas que terão cerca de 2.700 participantes a atuarem em cada um desses momentos. Por outro lado, a Noite das Boas-Vindas, portanto, na véspera, no dia 25, é uma noite dos talentos de Viseu e, portanto, haverá uma multiplicidade de atuações, quer de ranchos folclóricos e de grupos de cantares locais de Viseu, quer espetáculos já de linguagem contemporânea, portanto, a Ana Bento, a Girassol Azul e a Sónia Barbosa, que são artistas de Viseu, estarão a trabalhar com grupos de folclore de Viseu num espetáculo que é um espetáculo de fusão, que no fundo faz também a introdução de outras linguagens, relacionando-se e dialogando com o cancioneiro e com as danças tradicionais de Viseu e, portanto, a Noite das Boas-Vindas é uma noite marcante, é uma noite de hospitalidade, é a noite em que Viseu dá as boas-vindas a quem nos visita. Eu diria que todos os concertos de coros, os bailes, o cortejo, portanto, quer o baile da Europeado, quer o baile infantil, o concerto de coros séniores e o concerto de coros infantis, o serviço ecuménico no domingo. Portanto, há mais de uma dezena de grandes eventos com milhares de pessoas que eu julgo que são imperdíveis pela sua dimensão, pelo significado que têm, pelo choque cultural que também significarão para muitos de nós. E depois haverá uma capilaridade e uma difusão de pequenos eventos que vão desde o Parque Aquilino Ribeiro ao Mercado 2 de Maio, e espontâneos, muitos deles serão movimentos espontâneos, porque basta se juntar grupos que irão se desafiar mutuamente e, portanto, essa
essa dinâmica será muito, muito curiosa de seguir. Mas eu assinalaria aqui, sobretudo, dois aspectos. Por um lado, essa dimensão internacional, essa boa surpresa que é de podermos testemunhar outras expressões que não são as nossas, e que fazem essa diversidade, mas também de podermos ver tantos grupos de Viseu, não é? São mais de uma dezena, julgo que não falhar na memória, que são 17 grupos de Viseu, e outros artistas que não estão ligados a estas tradições, que são artistas contemporâneos, como o Molinex, que terá o seu espetáculo de eletrofolk. Portanto, ele mergulhou um bocadinho nas raízes da música tradicional, e das expressões musicais tradicionais, populares, e trouxe isso para o seu trabalho, para a sua linguagem, para o seu género musical, não é? E eu julgo que há espaço para as duas dimensões. Por um lado, para a salvaguarda, para a transmissão do nosso património, porque estamos a falar de um património, do património das tradições, e há espaço para que artistas que têm outros trabalhos, mas que bebam das suas raízes, não é? Há bocadinho falávamos de grandes compositores que também o fizeram noutros séculos, não é? E, portanto, não há nenhum embaraço, pelo contrário, há ali um acervo extraordinário que pode ser revalorizado e reinterpretado sem nenhuma espécie de complexo. Sem dúvida, Jorge. Falou e deu como exemplo o Molinex, contudo temos também outros artistas nacionais que integram também este elenco, digamos assim, de referir também a Companhia Paulo Ribeiro, que fez ou criou um espetáculo direcionado também a esta temática, e também temos a estilista nacional, reconhecida nacionalmente, ou melhor, mundialmente, sim, diria, que também criou como ícone de moda os lenços associados... Lenços, gravatas, t-shirts, elementos, enfim, é um naipe de 12 peças que estarão como merchandising oficial do Europead e do Europead Viseu e do projeto Viseu Folk. Mas eu assinalaria sobretudo o nosso desafio foi, por um lado, criar melhores condições para as nossas instituições locais. Esse foi um eixo de trabalho do município de Viseu. Estamos a começar esse caminho, não temos a ideia de que estamos a meio ou de que estamos no final da nossa marcha, mas iniciamos um caminho quando abrimos um diálogo e abrimos alguns instrumentos de apoio para as nossas instituições locais, os nossos grupos de folclore, mas também o nosso Museu Etnográfico de Silgueiros, por exemplo, poderem ter um pouco melhores condições para desenvolverem o seu trabalho. Portanto, o município não vive na sedução apenas de trazer grandes nomes, não, sobretudo começou a fazer o trabalho com base naquilo que é a nosso ecossistema ligado às tradições e ao património imaterial. A mesma coisa em Várzea de Calde, a nossa aposta no linho. Mas, por outro lado, entendemos que este movimento de reconciliação do país com o folclore e de valorização simbólica, de valorização económica, de valorização social, de valorização cultural das tradições, pedia-nos também e desafiava-nos também a trazer criadores para dentro deste movimento, porque eles ajudam a essa valorização, a essa descoberta, e eles próprios fazem parte do processo de comunicação ao país e aos portugueses dessa identidade, embora não sejam especialistas na matéria, não é? Mas trazê-los para dentro desse movimento e para dentro dessa descoberta, redescoberta, é muito importante. E, portanto, foi um gosto convidar a Cátia Chiomara para fazer um projeto de moda contemporânea inspirada na iconografia, nos materiais, em aspectos simbólicos, gráficos também, porque há muito grafismo no folclore, há muita dimensão visual, muito design, muita ciência de moda, e portanto foi um gosto trazê-la, desafiar também a Companhia de Dança Paulo Ribeiro e a Escola Lugar Presente para criar um espetáculo de dança contemporânea que fosse beber dessas raízes, desses sons, desses movimentos, dessas gestualidades, não é? Desses protocolos, por vezes de alguns protocolos de dança, não é? E a mesma coisa com o Molinex e com os artistas. Portanto, é um trabalho que começamos, que não acabamos. Temos também alguns designers em Viseu a trabalhar sobre esse tema, sobre este território cultural, e portanto toda
uma política que procure valorizar as nossas tradições culturais e o património material não pode ser uma via de sentido único, não pode ser apenas uma via no sentido de uma sedução pelos novos criadores. Não, tem que ir a os territórios, todas as camadas da cebola, não é? Uma cabala que tenha os novos criadores, que tenha as instituições locais, que tenha também a discussão e a investigação e a republicação de conhecimento sobre estas matérias. Tem que ter um instrumento financeiro associado. Não se fazem omeletes sem ovos. Nós não podemos pedir aos nossos grupos para reequiparem-se, para melhorarem os seus trazos, para terem serviços educativos, se não lhes dermos algumas condições, alguns instrumentos para poderem fazer esse trabalho. E, portanto, o Viseu Folk é, antes de mais, uma vontade política, no bom sentido da palavra, a palavra por vezes está um bocadinho contaminada, mas é uma boa vontade política, mas que é um complexo de medidas, é um complexo de iniciativas, não é uma via de sentido único, nunca o será, por caso contrário iremos fracassar ou então iremos ficar por eventos efêmeros. O Europeade não pode ser um OVNI que aterra e que levanta. Naturalmente é um evento que tem um começo e que tem um fim, mas tem que deixar sementes e depois há outras sementes que nós temos que continuar a lançar. Caso contrário, não serão as sementes do Europeade por si só que fazem essa transformação. São um contributo, e eu julgo que sim, que são um contributo, são uma provocação, julgo que sim, que é uma boa provocação, mas são sementes que têm que ser multiplicadas, não é? Sem dúvida. Portanto, e agora falando numa linha temporal, integra-se um plano que prevê um agendamento já para 4 anos. É um compromisso para 4 anos, é um compromisso do Presidente Almeida Henriques. Aliás, no que diz respeito ao Europeado, eu tenho que fazer essa declaração ou essa exclusão digamos assim, da minha participação. Eu estive a ajudar na candidatura do lado das responsabilidades que tinha, mas não tinha as responsabilidades no pluro da cultura e, portanto, e essa determinação de valorização do património material é traçada pelo Presidente Almeida Henriques e, portanto, pelo Presidente da Câmara, mas é um compromisso conjunto dele e meu, enquanto vereador da cultura, de desenvolvermos uma política, uma estratégia, por vezes o nome é um bocadinho pomposo, mas não deixa de o ser, a 4 anos, até 2021, que é um mandato que nos está confiado. Naturalmente, é um caminho que eu acho que não tem volta, é um caminho que depois de iniciarmos, se formos persistentes, se tivermos também, soubermos dar as mãos com quem nos pode ajudar a fazer este trabalho, não é? Eu tenho aqui ao meu lado o Inspetor Lopes Pires, que é uma pessoa que, pronto, isto é uma forma também de o responsabilizar e de o culpar já, não é? Portanto, é uma pessoa que me tem dado também algumas pistas valiosas, não diria como o outro que gosto só de receber presuntos, também gosto de receber conselhos, não é? E, portanto, e que tenha no fundo a seu encargo uma instituição que é muito valiosa do ponto de vista do conhecimento, do inventário, do depósito, da exposição. Não por acaso, ainda na próxima semana vamos abrir uma nova exposição na Casa da Ribeira, aspectos do nosso trajar, que tem como comissário e como doador, ou não é um doador, mas como fonte de empréstimo das peças, o Museu Etnográfico de Silgueiros, o Inspetor Lopes Pires, e portanto já não é a primeira exposição, já é a segunda exposição que este ano, a terceira, exatamente. Realiza. A terceira, exatamente, no Museu do Quartzo temos ainda os materiais e o folclore que está a decorrer, e portanto é esta capacidade também de trazermos para dentro desta visão, deste território, com as nossas diferenças, cada um tem a sua sensibilidade, mas apesar das diferenças, de termos um caminho comum e de sabermos partilhar, e eu acho que nos poucos meses que levamos eu sinto-me feliz e entusiasmado. Devo dizer que é talvez o aspecto mais feliz do meu mandato, é a descoberta e a aprendizagem que estou a fazer do mundo que para mim era desconhecido, que era um bocadinho estranho, mas que me está a revelar toda uma ciência, uma densidade, uma surpresa que é até enriquecedora do ponto de vista pessoal. E que o apaixona, isso sim, é notório, não é, Jorge? E porque agora falou no Museu Etnográfico de Silgueiros, o município também lançou uma linha de apoio no âmbito do Revitalizar, no qual o Sr. Inspetor está a colaborar de uma forma extremamente ativa. O Sr. Inspetor pode-nos relevar alguns dos pormenores e pontos, digamos assim, que integrou neste projeto?
Muito boa tarde. O projeto Revitalizar é um projeto da Câmara Municipal de Viseu que tem por objetivo dar vida, dar mais vida, tornar a dar vida a algumas instituições ou algumas entidades que têm andado com pouca vida. É óbvio que quem dá o pão dá a criação e quem dá ajuda para revitalizar tem que fazer exigências e não pode ser de outra maneira. A Câmara Municipal fez sair o regulamento adequado e as instituições agora, se querem, como diz o povo, quem quer boletra, a tripa ou a trepa, como se diz noutras aldeias, ou a trupa, também se diz a trupa. Então, no nosso caso concreto, no caso do museu, e vou falar apenas desse, no caso do Museu de Silgueiros, nós fizemos um projeto que tem por objetivo a dignificação da palavra folclore. Porque a Câmara Municipal, quando teve a ideia de trazer para Viseu esse grande evento que vai acontecer já no fim da próxima semana, de que o Dr. Jorge Sobrado tão bem acabou de falar e já disse tudo, não há mais nada para dizer. A partir daí, eu acho que as entidades, as instituições que estão ligadas a este fenómeno têm de procurar aproveitar tudo quanto anda à sua volta e do fenómeno para darem o seu contributo no sentido da melhoria. Então, nós pensámos que era, agora que em Viseu se fala todos os dias de folclore, uma palavra tristemente tratada, e eu vou fazer uma acusação, tristemente tratada, sobretudo por alguns pseudo-intelectuais, para quem não sabem o que significa folclore. Pronto. Primeiro ponto, não sabem o que significa. E depois, como não, ninguém ama o que não conhece. E depois, como não sabem, vão-se entretendo a dizer mal do folclore. Se calhar a dizer mal deles próprios. Pronto. Então, nós achamos que fazíamos bem se aproveitássemos este grande evento, agora quando se fala de folclore todos os dias, para darmos um impulso ao conceito, ao sentido e à forma de pensar o folclore. Então, fizemos um projeto em que tínhamos por objetivo, primeiro, levar a noção de folclore aos meninos da escola do primeiro ciclo, porque, como diz o povo, e eu cultivo muito o saber do povo, que de pequenino é que se torce o pepino, nós pensámos que se calhar era boa altura para começarmos a ensinar aos meninos algo sobre o que é o folclore. E então criámos aquilo a que chamámos Escolinha de Folclore. Já começámos esse trabalho, vai terminar no fim do ano, já começámos esse trabalho e até eu não devia dizer isto porque o Sr. Vereador da Cultura se calhar vai nos bater, mas até já publicámos um livrinho em consequência do trabalho que já realizámos, que está muito bonito, ainda nem lhe mostrei, porque se calhar ele vai-me dizer o quê? Que já começou a trabalhar, então, mas ainda não é hora de estar a trabalhar. E pronto, mas já fizemos, já começámos. E porquê? Porque os meninos do quarto ano vão embora e não voltam mais à escola. E eu quis... Candeia que vai à frente, alumia duas vezes e, portanto, não faz muito bem a ir à frente. Então, mas o raciocínio foi este. Eu queria contar já com aqueles meninos do quarto ano, mas os meninos do quarto ano já foram embora. Então, antes de ir embora, eu tive que fazer algum trabalho para eles poderem, no livrinho que tínhamos projetado, verem as suas recolhas, os seus desenhos, os seus trabalhos e o seu nome. Sr. Espétulo Lopes Pires, portanto, esta visão que o fez chegar a este público mais jovem trata-se de cultura, transmitir a identidade da nossa cultura e como é que eles abraçam estes projetos? Olha, no ponto de vista de motivação... Eu vou-lhe dizer uma coisa, este nosso projeto envolve depois uma outra comunidade, que é a comunidade dos grupos etnográficos do Concelho de Viseu, sobretudo aqueles que não são sócios da Federação de Folclore Português e que eventualmente
precisarão de mais ajuda para darem passos em frente, passos seguros. Mas a responder à sua pergunta, e relativamente aos meninos da escola, não imagina o entusiasmo com que os meninos, todos satisfeitos e felizes, já vão definindo o folclore, já sabem que o folclore, para poder sê-lo, tem que se assentar em 4 pernas, já sabem que havia um senhor inglês que criou essa palavra folclore e até sabem o que ela quer dizer. Folk, povo, lore, saber ou sabedoria. Folclore é o saber do povo, de um povo que nunca foi à escola e que aprendeu as coisas sem ninguém lhes ensinar. Porque repete indefinidamente aquilo que viu fazer, aquilo que ouviu contar, vai repetindo àqueles que lhe estão próximos. É uma experiência de uma vida. Exatamente. Portanto, os meninos receberam extraordinariamente bem. Em relação às outras instituições, vamos ver, porque este trabalho já começámos o trabalho, mas ainda não estamos no terreno. Muito bem. Caros ouvintes, o senhor inspetor há pouco referiu, e muito bem, que folclore não é apenas dançar e cantar, mas integra uma componente também cultural, como já foi falado pelo Dr. Jorge Sobrado e também pelo senhor inspetor, mas também integra uma componente científica e que ele vai partilhar connosco algumas experiências no âmbito até mesmo de investigações ao nível de doutoramento internacional, em que o senhor inspetor faz questão de chegar a esta tradição além fronteiras e aqui está a prova que efetivamente o folclore não se trata apenas do dançar e das músicas que habitualmente são interpretados até com algum preconceito nestes públicos mais jovens. Senhor inspetor, fale-nos dessa sua experiência e investigação que integra já no seu percurso há 40 anos. Infelizmente, muita gente pensa que folclore igual a um grupo de 40 pessoas vestidas de uma certa maneira, com os indivíduos a tocar alguns instrumentos atrás e eles aos pinotes em cima de um estrado. Isso também pode ser folclore. É a representação. Isso também pode ser folclore, mas folclore é muito mais do que isso. Folclore é um conjunto de comportamentos, de procedimentos, de maneiras de pensar, de maneiras de agir, de maneiras de fazer de uma comunidade normalmente rural que foi obrigada, pela força das circunstâncias, a resolver todos os seus problemas sem ajuda de ninguém. Dói-me aqui, dói-me a barriga, vou ao médico. E onde está o médico? É que naquele tempo o médico estava longe e os caminhos eram carreiros de cabras, não havia automóveis e não havia maneira de lá chegar. Então, o povo, com a sua sabedoria, habituou-se a resolver todos os seus problemas por meios próprios. Aprendeu a construir as casas, aprendeu a fazer os púcaros para fazer a comida, aprendeu a costurar a sua roupa, aprendeu a fazer o calçado e aprendeu a resolver alguns problemas de doenças. Aqui o barbeiro de Fail, que era um barbeiro que sabia de barbas, não sei o que sabia, mas sei que sabia de consertar pernas partidas, porque quando eu era pequenito ele consertou-me uma perna que a minha mãe me partiu. A minha mãe levava-me ao colo e tropeçou, para não cair em cima de mim, atirou-me para a frente. E ela lá caiu como pôde e partiu uma perna, porque eu era pequenito e ainda andava ao colo. O que é que se faz? Onde é que está o médico que conserta ossos? Vamos ao barbeiro de Fail. E o barbeiro de Fail consertou tudo tão bem consertado que eu hoje não sei qual das duas pernas é que foi a partida. Mais do que isso, o barbeiro de Fail, para receitar para aquelas pessoas que lhe iam bater à porta, ele receitava segundo um critério que depois a ciência vem dizer que está correto. Para doenças que são daqui para cima, isto é, do pescoço para cima, é aspirina. Dores de dentes, dores de cabeça, daqui para cima é aspirina. Daqui até aqui
que é como quem diz, desde o pescoço até à cintura, é bicarbonato, que é uma forma de dizer bicarbonato de sódio. Porque as pessoas passavam muita fome. E uma vez por outra conseguiam, como dizia o povo, pôr todas as tripas a uso. Comia demais. E então ficava sobrecarregado. Bicarbonato, para poder fazer as digestões. Da cinta para baixo, daqui para baixo, é promaganato. E o promaganato era o permanganato de potássio, que era um desinfetante para feridas, designadamente para uma doença que era comum na época, que eram as doenças venéreas. Então, estava tudo correto. E o barbeiro de Fail sabia muito bem destas coisas, porque o povo, a sua sabedoria, vem-lhe da experiência, vem-lhe do método de ensaio e erro e de procurar fazer como já viu fazer, com bons resultados. Muito bem. Estamos a verificar que o Sr. Inspetor, para além de ser um investigador nesta temática, é um contador de histórias fabuloso. É uma honra, Sr. Inspetor. E agora aqui, para terminarmos, no que diz respeito à promoção do folclore, portanto, integra aqui 4 características que também as referenciou, nomeadamente o autor anónimo, a forma de transmissão, as características populares e o sentido da universalidade. Fale-nos um pouco destas 4... Essas 4 características e depois mais 2 ou 3 que vêm por acréscimo, mas estas são as fundamentais, são a maneira de definir a palavra folclore. Isto é, os factos folclóricos são ou não são, se tiverem ou não estas 4 características. E por isso eu acho que o facto de a Câmara Municipal vai levar a efeito este evento extraordinário faz com que todos os estudiosos deste fenómeno possam aproveitá-lo para melhorar, sobretudo para divulgar o que há a este propósito e para convidar todos os folcloristas, todos aqueles que andam nisto, alguns há vidas inteiras, a procurarem lançar mão da tal ciência, porque o saber é bom que lance mão da ciência, porque através da ciência nós curamos muito mais depressa uma dor de barriga com os meios adequados e receitados, aconselhados pela ciência, do que com aquilo que a Timaria do Alberto faz quando reza ao mau olhado e ao ventre caído. Que também resulta, mas muito mais devagarinho. Bom, então, em primeiro lugar, o folclore exige que todo o facto seja de autor anónimo. É por isso que a música não pode ser de um autor, de alguém que escreveu aquela música. E nós vamos ver aqui na Europeiada, vamos ver alguns grupos que vêm, sobretudo no norte da Europa, que vêm cantar músicas de autor. Isso não é folclore. Mas acontece uma outra coisa que ainda não foi dita e que eu acho que é muito importante. É que houve muitos países que não recolheram as suas tradições e que depois, quando quiseram, já não as encontraram, porque já tudo estava destruído. Quando eu, há 40 anos, comecei a estudar este fenómeno, encontrei em Portugal alguns franceses de microfone na mão, máquina fotográfica e carteira aberta. Eu ainda me revoltei porque eles compraram por aí, por alto preço, muitos lenços de seda tão bonitos para levarem para Paris para o Museu do Homem. E nós vimos-los sair, vimos-los passar e não fizemos tudo quanto estava ao nosso alcance para que isso não acontecesse. E muitos desses países, estou a lembrar-me da Bélgica, estou a lembrar-me da França, que, por causa das guerras, as guerras destruíram muito da tradição. E muitos vieram a Portugal procurar estudar o que se passava em Portugal para depois poderem transpor para o seu país. Por isso, os portugueses, neste momento, são dos povos da Europa em que os folcloristas mais cultivam a verdade científica. Ser uma peça, um facto, um fenómeno, é de autor anónimo, primeiro ponto. É do agrado do povo,
Segundo ponto, passa de geração em geração pela via oral e, finalmente, pertence a uma comunidade inteira e não a um indivíduo isolado. A diferença, e fico-me por aqui, porque acho que já chega, pelo menos, de muitas teorias, só dizer que há duas palavras que nós confundimos e que são completamente diferentes. O popular e o tradicional. O tradicional é aquilo que se repete e que se transmite de geração em geração e que, portanto, está naquela comunidade há décadas. O popular chega e vai embora no dia seguinte. Eu costumo dar este exemplo, o exemplo das cantigas do Pimba. Chegaram, invadiram o país, toda a gente cantava as cantigas do Pimba. Já foram embora. Ninguém já hoje canta as cantigas do Pimba, não é? São populares, o povo gosta, utiliza-as durante pouco tempo. Se são da tradição, são para usar durante uma vida. A diferença entre tradição e popular é que a tradição exige tempo, o popular não. Muito bem, Sr. Inspetor, bem-aja por esta partilha tão enriquecedora e que, obviamente, que os nossos ouvintes estão a ouvir atentamente e agradecidos por esta sabedoria que nos transmitiu com muito prazer. De uma forma tão clara e apaixonada, obviamente. Muito obrigado. Portanto, caros ouvintes, fiquem com esta ideia que o popular e o tradicional são vetores que, obviamente, poderão estar integrados, mas têm tratamento diferente e uma análise bem diferente no ponto de vista cultural e de análise social, digamos assim. Jorge, e agora voltando ao evento Europeade, não só se trata desta dinâmica que temos vindo a referir até agora, mas trata-se também de uma oportunidade económica para a nossa cidade. Fale-nos um pouco desta oportunidade e como é que a cidade está a olhar para esta dinâmica. Ainda bem que colocou a questão. Há, de facto, digamos, nós olhamos para a Europeade sobre múltiplos pontos de vista, é naturalmente um evento que atrairá um conjunto de visitantes e radicará um conjunto de turistas em Viseu e, portanto, desde logo os 5.400 participantes, mais cerca de 1.000 acompanhantes que constituem os 203 grupos que têm a sua proveniência nesses 24 países de que falávamos no início, e, portanto, há uma dimensão económica, há uma dimensão promocional da cidade. Portanto, é um dos objetivos do evento e é um dos objetivos dos grandes eventos que o país recebe, é criar uma marca positiva, uma memória favorável em quem nos visita para que regressem. E, portanto, se há um conjunto de pessoas, de visitantes, de turistas que estarão em Viseu estes dias, é de alguma forma que a experiência que vão ter é uma experiência que passa tanto pelos espetáculos como passa pela vivência da cidade, que passa pelo comércio, que passa pela paisagem, que passa pelos museus, que no fundo passa pela relação que estabelecem com a cidade e com o concelho, que seja uma experiência tão favorável que os faça regressar. Em alguns casos são pessoas que vêm integradas em grupos e que poderão voltar com as suas famílias, noutros casos são visitantes que venham, portanto, a Viseu e que numa próxima oportunidade serão turistas e, portanto, já agora fazia também uma distinção, visitante não dorme, turista dorme, portanto é a distinção básica destes dois conceitos e, portanto, se muita gente vem para ver um espetáculo, vem para tomar contacto com o festival e não pode dormir até porque a hotelaria está praticamente cheia aqui em Viseu, poderá voltar todavia para uma outra experiência. E, portanto, é evidente que há um objetivo de promoção da cidade, de promoção do destino de Viseu, de promoção da região, não apenas da cidade, mas também do concelho e da região. Viseu estabelece hoje, é um destino que estabelece relações com outros atributos
atributos da região, com as serras, tanto o Carambulo como a Estrela, até a Foscoa, no fundo, a nossa influência é exercida, pessoas que vêm para Viseu e que depois fazem um salto também aqui e acolá, e portanto é essa constelação de atributos que constitui também o destino turístico e cultural que Viseu é hoje, e portanto há naturalmente um objetivo terceiro, no bom sentido da palavra, no sentido de criar uma marca, de criar uma experiência que depois traga retorno económico, retorno ao emprego. E deixe-me aqui assinalar o facto de termos com muito bons olhos visto a iniciativa dos comerciantes, patrocinada também pela Associação Comercial do Distrito de Viseu, de comerciantes que se vão de alguma forma preparar de forma especial para receber todos estes participantes do Europeado e todos os visitantes que a cidade irá receber. E, portanto, é muito reconfortante ver como alguns comerciantes pediram aumentos de esplanadas, outros vão reformular as suas montras, as suas vitrines, para marcar com o tema da nossa identidade, um lenço tradicional do folclore da Beira Alta, um traje, um produto tradicional, o vinho da região do Dão, e, portanto, ver estes produtos a começar a marcar as montras, e um concurso organizado pela Associação Comercial para distinguir o mais criativo, aquele que ousou mais trazer para a sua loja também o evento Europeado e todo esse imaginário, este imaginário que é muito rico, mas também um bocadinho difuso das tradições. E, portanto, os eventos são, naturalmente, representam uma realidade cultural de per si, representam uma oferta, uma programação, criação cultural e artística de per si, por si só, mas representam também uma realidade económica, uma realidade promocional e uma realidade turística. Ou seja, estes eventos têm que deixar também riqueza no curto, no médio e no longo prazo. E, portanto, e emprego, e oportunidade e uma marca, não é? Portanto, o município não vai a todas, escolhe. E os nossos eventos são escolhidos. Nós escolhemos os temas, as dimensões, o calendário que interessa a Viseu. E, portanto, quando fazemos investimento, estamos a fazer investimento com sentido, com inteligência, com racionalidade, no sentido calculando o retorno, calculando a relação que estabelece com a cidade, a relação que estabelece com a identidade da cidade. Desenvolvimento. Não é? Exatamente. Muito bem, Jorge Maiaja. Obrigado. Portanto, caros ouvintes, preparem-se, porque a nossa cidade brevemente vai sofrer uma clara metamorfose, digamos. E agora, aqui como um mote de finalização, Sr. Inspetor, o que é verdadeiramente uma tendência na sua perspectiva do folclore? São várias. A sua pergunta não é de fácil resposta. Tendência no folclore. Tendência no folclore é algo que não é muito fácil de interpretar. Vamos ver. Como eu disse há pedaço, em Portugal, a respeito de folclore, vou usar a sua expressão, há uma tendência que é a de fazer a reposição dos fenómenos folclóricos tal qual o investigador os pôde encontrar e recolher. Hoje já não é fácil fazer recolhas diretas, porque infelizmente as pessoas que iam ao barbeiro de Faíl já morreram, e até o barbeiro também já morreu. As pessoas que viviam aqueles fenómenos já cá não estão. Restam-nos as vias indiretas, sobretudo, que é a literatura. É irmos vasculhar em autores como Aquilino, por exemplo, que eu gosto muito, irmos vasculhar e ver como é que as coisas funcionavam. E então, os grupos que vivem para reproduzir esses fenómenos, em Portugal, sob a égide da Federação de Folclore Português, os grupos batem-se por recolher aquilo que eles pensam que é a verdade de uma tradição. E cada vez mais em Portugal, nós nos batemos para que assim seja. Coisa que não acontece em outros países.
porque, como eu disse, muitas dessas tradições perderam-se definitivamente, porque não foram recolhidas na altura própria. E naqueles países onde a guerra destruiu, nós temos a sorte de não termos tido guerras que nos destruíram. Por exemplo, as cantigas da tradição popular portuguesa falam de um tema que é o tema mais bonito. Falam do amor. Mais de 90% das cantigas do povo português falam do amor. Sabe de que falam as cantigas dos franceses? Falam dos prisioneiros. Falam daqueles tristes que vão para a guerra e que estão na guerra e dos sofrimentos que passam e das famílias que ficam a sofrer. Ora bom, a tendência em Portugal é para se fazer de acordo com a verdade. Mas há também uma outra tendência que é a de procurar integrar esses fenómenos numa forma diferente de expor. Por exemplo, se eu tiver um contador de histórias, se calhar esse contador pode contar-nos algumas histórias sobre as tradições do povo português, que se calhar muita gente vai gostar, se for um bom contador e se escolher uma temática que seja do agrado geral. E é isso que eu penso que o folclore tem que fazer. Bem, Sr. Inspetor, mais uma vez, bem-aja pela partilha. Jorge, e agora mesmo para terminarmos, eu gostaria que, na sua perspectiva e enquanto vereador da cultura e que tem abraçado este projeto extremamente interessante, nos diga qual é a sua opinião relativamente às tendências do Viseu Folk. Tendências. A palavra tradição é uma palavra muito complexa, mas muito sedutora. Mas eu diria que uma das tendências é a redescoberta. É a redescoberta dessas tradições, a redescoberta social. Naturalmente há uma dimensão científica, uma dimensão histórica, uma dimensão patrimonialista, não é? Todas estas ambições, procedimentos, técnicas do inventário, da recolha, da sistematização, dos arquivos, dos depósitos, são muitíssimo relevantes, mas é preciso que elas sejam justificadas, legitimadas, de alguma forma, por uma redescoberta social. Aquilo que o inspetor Lopes Pires falava há bocadinho de envolver os meninos e as meninas, de envolver os nossos jovens, de envolver as nossas escolas, de lhes, de alguma forma, suscitar essa redescoberta, não é? E por vezes até por uma experiência direta, não é? Eles desenham, não é? Eu acho que esta dimensão não é apenas professoral no sentido de cima para baixo, é também no sentido da experiência, de os levar a eles próprios se debaterem com imagens, com materiais, com palavras que não conhecem, palavras que têm significados, palavras que têm histórias, não é? Personagens, não é? Toda essa redescoberta social, eu julgo que é uma tendência, por vezes mais ou menos dinâmica, mais ou menos acelerada, mas eu julgo que ela em Viseu, eu julgo que nós, enfim, não é nenhuma pretensão ou nenhuma presunção, mas a partir de Viseu, à semelhança do que aconteceu noutros pontos do país, suscitarmos um movimento de redescoberta das nossas tradições e da nossa história. Portanto, se tivesse que selecionar uma tendência, à margem de outras, a inovação é uma tendência. Naturalmente, nós queremos salvaguardar o património, os grupos devem representar a sua tradição tal como ela é, com a verdade que falava o inspetor Lopes Pires, mas para além dessa dimensão, existem outras que podem ter caráter de inovação, não é? Mas para além dessa tendência, eu sublinhava esta, que eu acho que é muito social, é muito para nós, é muito para os nossos filhos, é muito para a nossa comunidade, que é a redescoberta. Obrigado. Bem-aja, Jorge. Caros ouvintes, e chegamos ao fim da nossa tendência do folclore, que está intimamente ligada com a sabedoria do povo, e tal como o nosso vereador Jorge Sobrado e o nosso inspetor Lopes Pires tiveram a oportunidade de esclarecer vários vetores integrados neste ecossistema extremamente complexo
diverso e completo, e, portanto, tiveram também a oportunidade de desmistificar alguns preconceitos que estão muito associados ao folclore numa perspectiva apenas popular, e tal como foi referenciado aqui hoje, não tem essa perspectiva apenas popular, mas sim tradicional, e que faz toda a diferença. Portanto, acompanhem sempre as tendências, temos sempre um tema de acordo com as vossas intenções e propagar estas dinâmicas e temas mais diversificados. Bem-aja e até breve.